11h20. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Muito bom dia para você, Rômulo Pinheiro, para mais uma coluna Conexão Brasília. Muito bom dia, Isis Sena, e hoje, claro que a gente traz um tema que tem sempre muita relevância jurídica e para a vida social. Todas as quartas-feiras a gente está aqui trabalhando para trazer a melhor notícia para vocês, e claro que o assunto não poderia ser outro, Isis, senão a mudança na composição do Supremo Tribunal Federal, que já se sabia que teria essa mudança, pelo menos até o final do ano passado, já havia essa sinalização que o ministro sairia agora, no final da sua presidência, o ministro Luiz Roberto Barroso, e já se especulava muita coisa sobre a mudança. Aqui em Brasília, o pessoal, a gente costuma dizer que isso é um clichê antigo, de que aqui as pessoas trocam de meia sem tirar o sapato, né? O mais bobo é aquele que está mais por dentro de tudo, melhor dizendo. Então você percebe que já há essa movimentação há muito tempo, e ontem o presidente Lula se reuniu com alguns ministros do Supremo, com alguns supostos candidatos aí à vaga, o ministro Luiz Dantas aqui do TCU também concorre, Jorge Messias da AGU é o preferido, Pacheco, que era presidente do Senado, e é senador, tenta ir também por fora, mas o presidente Lula só vai definir isso nos próximos meses. A tendência é que já tem um nome acertado, mas o importante, Izzy, ainda há muita especulação sobre esse tema, enfim, esse assunto ainda vai durar alguns meses aí na pauta, mas o mais importante é o que vai acontecer com as decisões importantes que estavam na mão do ministro Luiz Roberto Barroso, e essa semana, ele deve sair no final da semana agora, deve efetivamente sair do Supremo. Então, geralmente, os ministros, quando saem da cadeira, eles dão pareceres finais sobre temas que estavam sob sua vista, ou seja, que estavam sob sua análise em separado. E aí, Izzy, uma das principais expectativas aqui é saber o que vai acontecer no caso do posicionamento do ministro Barroso com a questão do aborto. É bom lembrar que aqui no Brasil a tendência, a previsão da posição do aborto, ela é permitida a partir de um risco à saúde da gestante, e é permitida também nos casos de violência sexual contra a mulher. E nesse caso mesmo da violência sexual contra a mulher, não é necessário que haja uma investigação, um boletim de ocorrência, basta então que se promova a informação, e a palavra da mulher tem um peso relevante nessa circunstância. Nesse sentido, há também o caso da anencefalia, que também há uma decisão do Supremo no passado aqui autorizando, nesses casos específicos, a autorização da interrupção da gravidez. Então, o que acontece é que chegaram várias ações no Supremo questionando a constitucionalidade desses institutos, do artigo, por exemplo, 124 e 126 da Constituição Federal, e, aliás, do Código Penal. E esses artigos, eles, então, discutem essa possibilidade, na verdade, proíbem qualquer outro profissional que não seja médico de realizar esse tipo de intervenção jurídica, intervenção médica. E aí, é claro que gerou um debate muito grande, vem gerando um debate muito grande nos órgãos de saúde, porque veja que o ministro Luiz Roberto Barroso, ele tem um posicionamento muito claro, e aqui já não é querer adiantar o voto do ministro, mas já conhecendo o posicionamento anterior dele, a tendência é que nessas ações que discutem essa possibilidade de outros profissionais realizarem o aborto, há 3 ações no Supremo nesse sentido, e também a permissão de aborto legal até a 12ª semana de gestação. Mesmo nos casos em que o aborto é permitido, é fato, isso não é opinião de ninguém, é fato que há uma dificuldade que as mulheres encontram para realizar essa intervenção de modo legal. Notem, fora qualquer discussão religiosa, ou enfim, a lei permite, nesses casos, a interrupção da gravidez, nos casos de anencefalia, risco à saúde da gestante e o estupro, a violência sexual. Então, mesmo nesses casos,
muitos profissionais médicos não querem fazer a intervenção, e isso é legalmente garantido a esses médicos, a escusa de consciência, então eles não são obrigados a fazê-lo, mas mesmo profissionais que aceitam fazer o procedimento encontram dificuldades. É bom lembrar o caso daquela menina que foi estuprada. A menina tinha 10 anos de idade, esse foi ano passado, se não me engano, ano retrasado, e foi uma situação horrível para interferir na gravidez daquela menina que foi violentada, era vítima de violência sexual. A menina não tinha nem estrutura física para gerar um outro ser humano, ou seja, a intervenção da gravidez era extremamente importante, a menina corria risco de vida, então foi-se uma celeuma muito grande, houve até gente que foi na porta do hospital, proibiram, foram à justiça, então existem vários entraves, e notem que esse caso era uma menina de 10 anos somente que sofreu violência sexual. Então, mesmo nos casos em que a lei permite, e aqui fora, novamente explicando, fora a questão de questões religiosas, mas a lei permite essa interrupção e as mulheres encontram dificuldades enormes para fazer essa interrupção nos casos em que a lei autoriza. Então, diante desse debate, essa discussão muito grande, levaram essas ações lá no Supremo Tribunal Federal para a discussão. O Ministério da Saúde, por exemplo, Izzy, tem uma nota técnica que indica, orienta os médicos a fazer essa interrupção até a 22ª semana de gravidez. E é um tempo aí que, de acordo com estudos na área científica, indicam que ainda é seguro para fazer a interrupção até esse momento. Notem que a lei não estabelece nenhum prazo para interromper essa gravidez. Ou seja, se as situações ocorrerem naquelas que a lei permite, ou seja, anencefalia, risco à saúde da gestante ou violência sexual, isso pode ser feito independente do tempo de gravidez da mulher. E aí que está o grande X da questão. Por quê? Esse julgamento estava em plenário virtual, a ministra Rosa Weber era presidente à época e era relatora desses casos, deu o voto, e em 2023 o ministro Barroso pediu vistas, tirando do plenário virtual, pedindo destaque, aliás, e quando se pede um destaque, ele sai do julgamento virtual e vai para o plenário físico, onde os ministros podem debater sobre o tema. O julgamento virtual é aquele que o ministro deposita o voto e cada um no seu prazo, depois do seu voto, no final faz-se a soma e vê o que deu de resultado. Quando há o pedido de destaque, então vai para o plenário e lá se pode fazer uma discussão mais detalhada. Foi o que o ministro Barroso fez, pediu destaque dessa questão do aborto para ir a julgamento do plenário, só que desde então o ministro não colocou mais em pauta, nesses últimos 2 anos que foi presidente, não colocou o projeto, a discussão em pauta, alegando de que havia ali uma imaturidade da população ainda para discutir isso, era necessário mais tempo de discussão e isso não foi votado. Então, a situação atual, Izzy, é a seguinte: o ministro sai agora, então, do STF com a tendência de dar um parecer sobre esse ponto em que ele pediu destaque, provavelmente deve dar o voto de forma virtual, porque não volta a plenário, então se votar, vai votar na forma virtual, e aí então nós vamos saber o que vai acontecer com a questão do aborto, nessa possibilidade de... são 3 ações, essencialmente, mas principalmente a possibilidade de interrupção da gravidez até a 12ª semana, se isso vai ser legal ou não, e também se outros profissionais que não médicos poderão fazer essa interrupção, porque a discussão que chegou lá também, para finalizar isso, é que muitos locais não têm acesso a um médico, então enfermeiros, obstetras, em geral, têm essa capacidade de fazer essa interrupção com a mesma garantia. Isso facilitaria nos casos em que a lei permite o acesso a esse procedimento. Então, até o final da semana, a gente vai ter uma ideia daquilo que vai acontecer. Se o ministro Barroso vai, talvez não votar e deixar para o seu sucessor votar, que recebe o acervo, ou então vai dar um parecer que a gente imagina que seja nesses termos de autorização do procedimento. Izzy sempre. Tá aí a análise de Rômulo Pinheiro, então, na nossa coluna Conexão Brasília. Rômulo apresentou para a gente aí um pouco dessas mudanças que estão ocorrendo no STF e também como é que vai ser as próximas ações que estavam, né, então, na mão do ministro Luiz Roberto Barroso, que essa semana, então, apresentou aí a sua aposentadoria. Rômulo, quero agradecer aí pela sua análise. A gente vai, com certeza, acompanhar esse caso, porque também tem o desdobramento. Quem é que vai ficar, então, no lugar do ministro? Assunto para nossas próximas conversas.
Com certeza, Isa, a gente está sempre atento aqui, trazendo a melhor informação para o nosso ouvinte da Rádio CBN. Forte abraço, até a próxima quarta. Até a próxima quarta. Então, com a coluna do Rômulo, eu agradeço você pela audiência, pela parceria. O nosso Estação CBN está encerrando. Vem aí o repórter CBN e